Bom, nossa segunda aula, né, ela vai trazer as informações sobre os tipos de aprendizagem, né, discente. Porque o que é que acontece? A gente, enquanto professor, não pode estar preocupado somente em fazer a nossa aula. Pronto, eu sei que meu trabalho ficou bem feito, eu fiz aqui meus slides, ou fui lá no quadro e dei uma aula show, tudo, né, expliquei direitinho e tal. Mas a gente tem que ver se o objetivo foi alcançado. Em física, né, matemática nessas áreas de exata, a gente tinha muito, né, aquela coisa de o professor se achava que era o bonzão, quando o quê? Quando a turma toda reprovava, né? Então, hoje em dia a gente tem outros parâmetros, né, para identificar o professor bonzão, né? Então, assim, o professor, né, que é o professor bom, vai ser aquele que o quê? Que ele consegue fazer com que os estudantes dele progridam, né, no conteúdo. A avaliação serve para quê? A avaliação serve para ser a medida de se aquela evolução que o estudante fez é suficiente para ele ir para a próxima fase. Mas o professor ele tem que ter a consciência que ao final de uma aula, o estudante ele tem que estar sabendo mais, né, do que ele chegou naquela aula de conhecimento, né? Então ele tem que pelo menos rebuscar algum conhecimento que ele tenha, né, assim, de vivência mesmo, ou então, né, adquirir novos conhecimentos. Então, a gente vai conversar um pouco aqui sobre esses estilos, né, de aprendizagem. Toda vida que a gente for tratar algum assunto aqui, aí eu já coloquei para vocês, certo, material suporte lá na biblioteca da disciplina, né? Porque a gente vai estar baseado em artigos e tudo. Por que que eu prefiro essa coisa da gente estar se baseando em artigos? Porque a gente acaba, ou dissertações, ou coisas, porque a gente acaba pegando coisas mais atuais, né? E o mais interessante é que a gente aprenda, né, coisas o mais atual possível para contribuir aí com o nosso modo, né, de trabalhar. Então, assim, tanto por isso, né, que as nossas o estilo de aprendizagem também vai estar em constante movimento, né? Então a gente vai ter atualização o tempo todo. Então, primeiro, né? Então, assim, como é que a gente identifica esses estilos, né, de aprendizagem? Então, o primeiro estilo o primeiro grupamento, né, foi feito por Kolbe, né, de pensar assim, que ele é um professor de Harvard que trabalha, né, educação lá nos Estados Unidos. Aí ele destacou o quê? Que os estilos de aprendizagem, né, eles têm que considerar o quê? Tanto as capacidades individuais, certo? Como conceitos sociais também, né? Então ele primeiro fez essa diferenciação quando ele estava vendo a aprendizagem voltada para o trabalho em formação de executivos. Né? Porque se você for visualizar, né, vamos até usar o termo que é normalmente utilizado, né? A gente está tendo muitas essas formações de coach, né? E tal, não sei o quê. Então eu tenho o quê? Eu tenho que ter parâmetros para fazer aquilo ali, para poder fazer o quê? Que as pessoas entendam, convencimento e tal, né? Então eu tenho que saber como enquadrar, né, cada tipo de ação que eu vou fazer durante alguma exposição. Então aqui, né, a gente vai identificar a princípio, né, os estilos, né, de aprendizagem identificados por Kolbe, certo? O primeiro desses estilos, e assim, é inevitável. Toda vida que a gente for, a gente vai ver duas sequências diferentes. Vai ver essa de corpo, que é mais voltado para essa formação na área empresarial, e depois a gente vai ver bem voltado para a educação mesmo. E é inevitável a gente ficar tentando achar qual é o nosso estilo, né? Ou então ver qual é o estilo do outro, né? Assim, esse professor usa um estilo tal e tal. Então, assim, é inevitável que a gente consiga, né? Que a gente fique nessa expectativa. Então, o primeiro desses estilos é o acomodador, né? Então ele tem o quê? É um ponto forte na execução, experimentação. Vamos colocar aqui, né? Ó, do ponto de vista da dinâmica do processo da aprendizagem. Esse estilo é resultante da experiência compreendida pela apreensão e transformada pela extensão. Então a gente vê muito essa coisa do estilo acomodador, aquele profissional que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer aquela coisa da repetição, né? Então ele já viu como era feito aquilo ali, ele precisou passar aquele conteúdo para frente, então ele fez do mesmo modo.
do modo que o povo estava fazendo antes, ele se sentiu confortável para fazer também, né? Então, ele pega da experiência de aprendizagem dele e reproduz aquela experiência lá da aprendizagem. O segundo estilo, né, é o estilo que a gente vai chamar de divergente. Né? Então, eu coloquei aí as descrições, a gente vai ler para poder descrever, né, cada uma delas. Né? Então, assim, ó, ele tem como ponto forte a imaginação. Então, considerando que confrontar as situações a partir das múltiplas perspectivas, Resumindo, o estilo surge do conhecimento resultante da experiência entendida através da apreensão e transformado pela intenção. Então, é mais ou menos o quê? É como se você fosse pensar o quê? Pronto, eu assisti essa aula, né? Então, nós, enquanto estudantes, né? Assisti essa aula, aí eu vejo o quê? Entendi o que aconteceu e vou tentar dar alguma dinâmica para ela. Então, vou fazer pequenas variações do que tem ali. Por exemplo, vou trazer um experimento, vou trazer um vídeo, né? Eu entendi que isso aqui pode ser utilizado em situações tal, aí vou trazer esse outro ponto, né? Então, assim, é colocar um outro olhar em cima daquilo que foi ensinado, né? Então, assim, não é exatamente, né, o que ele viu, mas ele traz outras perspectivas, né, relacionadas ao assunto. O estilo assimilador, ele se baseia, né, na construção de modelos teóricos, né, em que o raciocínio indutivo é sua ferramenta de trabalho. Né? Então, aqui, né, o texto tem dizendo. Aí, ó, o estilo parte do conhecimento obtido pela experiência, que é compreendida, através da compreensão sendo transformada pela intenção. Vocês estão vendo que a gente vai usar nessas definições algumas palavras-chave. Né? A gente está usando o quê? Experiência, apreensão, transformação, intenção, né? Então, assim, quando a gente vai lendo, a gente às vezes vai dizendo assim, vixe, mas isso aí é a mesma coisa que tu estava dizendo antes. Né? Tem alguma diferença? Ou então, se você pegar aqui ó, o divergente e o assimilador, ele traz duas palavras diferentes. O final parece a mesma coisa, mas ele traz diferença. Ó. Aqui no divergente, ele traz ó, através da apreensão. Aqui, ó, no assimilador, através da compreensão. Então, isso são duas situações diferentes. Aprender é o quê? É aquela coisa assim, pronto. Acreditei, né? E ficou aquilo ali. Compreender é fazer o quê? É fazer uso, né? Do que? Da própria interpretação, né? E tipo, eu consegui explicar aquele conteúdo, os conteúdos que eu estou vendo, do meu olhar. Né, do meu olhar completamente, eu saio, né, daquela zona, né, de fazer a reprodução do que eu estava vendo. Exemplo, a gente pode ter tido um professor, vamos supor aqui, de eletricidade, que o professor dava aula de um jeito que o conteúdo estava correto, a gente entendeu o conteúdo e tal, mas aí a gente viu o quê? Ora, eu não preciso dar essa aula desse jeito. Eu posso dar essa aula de outro jeito. Então, eu compreendi o que ele fez lá no conteúdo, mas eu vou fazer de um outro formato totalmente diferente, que eu acredite que vai funcionar melhor com a minha turma, né? Então, é isso, né, que a gente espera, né, de quem tem esse tipo de estilo, né, quem utiliza, né, esse estilo de aprendizagem. E o estilo convergente, né, que ele tem seu ponto forte na aplicação prática das ideias, sendo resultante da experiência entendida pela compreensão. Então, vocês percebam que o acomodador e o divergente, eles se aproximam de alguma maneira, né? Porque traz muito próximo aquilo que é passado em sala de aula de modo literalmente, e o assimilador e o convergente, você vê que são estilos um pouco mais questionadores. Né? Que aí a gente traz o quê? Traz mais para perto a experiência da compreensão de quem está, né, participando daquele processo interativo. Mas beleza, a gente disse, né, que esse tipo de estilo diferenciado lá por Kolbe, né, esses estilos, eles estavam muito centrados na parte empresarial. Quando a gente pensa no contexto educacional,
Então a gente já pensa o quê? Ah, eu tenho que escolher uma teoria da aprendizagem. Essa teoria da aprendizagem tem que corresponder, então vou ter que ver como é a situação do meu estudante. Então, a gente faz isso no planejamento de uma aula de modo, como é que eu posso usar o termo? Automático. Né? Então a gente não fica pensando o tempo todo assim, ai, aqui eu vou usar Piaget. Aqui eu vou usar Ausubel. Não, a gente vai procurando alternativas, né, que possibilitem. Quando você observa, muitas vezes, é que assim, vixe, olha aqui, eu estou usando tal, né, teoria de aprendizagem para fazer isso. E eu acho bem interessante a gente visualizar as coisas por esse prisma, porque muitas vezes, quando a gente está preparando aula, a gente não tem certeza do como vai fazer, do que é que vai funcionar e tal. E se a gente se prender logo na teoria de aprendizagem, às vezes a gente limita, né, o nosso poder de criação daquele momento que a gente vai proporcionar para os estudantes, né? Então, eu sempre converso com os alunos de mestrado, né, porque assim, não sei se vocês conhecem o formato do mestrado que a gente tem aqui, ensino de física, aí ele é um mestrado profissional. Então, diferente do mestrado acadêmico, o que é que ele tem? Ele tem um produto educacional envolvido. Né? Então, assim, ou uma revista, ou um site, ou um experimento, ou um livro e tal. Então, a gente tem, né, essas situações, né, onde a gente vai ter que trazer, né, uma alternativa de ensino para algum assunto. E muitas vezes a gente quer fazer, e a dissertação ela é nada mais nada menos do que descrever como foi todo aquele processo criativo, a aplicação do produto, né, ele tem que ser aplicado e tudo, o impacto daquela aplicação. Então, é diferente do mestrado acadêmico. Né? E muitas vezes a gente quer fazer um trabalho desse, seja um artigo, seja uma coisa, na sequência, né? Se você pegar um artigo, ele tem o quê? Ele tem um resumo, depois ele tem uma introdução, aí ele vai ter um desenvolvimento e uma conclusão. E a gente quer fazer naquela ordem. Não funciona. Como é que eu vou resumir o assunto que eu ainda não estudei? Como é que eu vou fazer uma introdução? Tipo, eu fazer a introdução. Eu preciso de um arcabouço de informações muito grande. E eu vou adquirir isso onde? No meu desenvolvimento. Então, eu sempre disse, começa pelo desenvolvimento. Aí, pensa no teu produto. Então, tu pensa no teu produto, depois que tu tem o teu produto, vamos supor, uma revista. Né? Então, assim, pronto, tá aqui teu produto pronto, agora vamos ver qual é o mecanismo de aplicação desse produto. Então, como é que tu acha que funciona trabalhar com esse produto? Aí você vai pensar na metodologia da aplicação e tal. Aí você começa a identificar. Ah, eu estou fazendo isso aqui, então isso é construção de conhecimento. Então, isso aqui está se assemelhando à teoria de aprendizagem e tal. Aí lá no meu referencial teórico, eu vou fixar qual é a minha teoria de aprendizagem, né? Então, assim, a coisa não é tão linear, né? Então, a gente pode ficar mais tranquilo quando está pensando esse tipo de coisa. A gente faz isso intrinsecamente, mas a gente não pode esquecer, né, que não é só pensar no conteúdo, né? A gente tem até aqui, né, que quando eu vou pensar em trabalhar em sala de aula, né, nas minhas perspectivas, ó, eu tenho que o quê? Que entrar, né, com os aspectos sociais onde o meu indivíduo está inserido. Então, o primeiro estilo aqui, mais voltado para o contexto educacional, ele é o quê? O estilo ativo. Né? Então, as pessoas que têm esse estilo predominante adoram novas experiências, são entusiasmadas por novas tarefas, possuem mente aberta, né? São aprendizes para o aqui e o agora. Né? Têm seus dias repletos de atividades, quando as desenvolvem, já pensam e vão à busca de outras. Principais características: animador, improvisador, descobridor, arrojado e espontâneo. Né? Então, a gente tem o quê? A gente vai identificar em cada um desses estilos, né, no contexto educacional, além de ações, características que você vai conseguir enxergar, né, naquele profissional, né? Então, que você pode mais facilmente enxergar. Além disso, a gente vai ter o que? A gente pode ter um estilo reflexível. É o quê? As pessoas gostam de considerar experiências, observar sob diferentes perspectivas, ó, reúne dados, analisam detalhadamente antes de chegar a uma conclusão, né? É prudente, observa a atuação dos demais, cria ao seu redor. Então, assim, quando a gente vai vendo esses estilos, a gente consegue, né, de modo inconsciente, já fazer o quê? Já conseguir fazer subgrupos
de onde a gente está. Aí diz assim, pronto, professor tal, ele é bem tradicional, né? Então, o estilo que ele tá utilizando ali vai proporcionar, né, mais facilmente a aprendizagem de que tipo de estudante, né? Então, é esse tipo de reflexão que a gente tem que ter. Então, por isso que eu tenho que me que eu tenho que pensar, né, assim, no contexto social. Por exemplo, vamos trazer aqui uma polêmica, né? O novo ensino médio. Pronto. Novo ensino médio, a gente tem lá o quê? Que tem o que é obrigatório e tem o que vamos chamar aqui de optativas, né? Então, o que é que acontece? Parte da carga horária que está reservada ao meu ensino médio, ele vai ser utilizado com disciplinas, né, que nem todos os estudantes vão ter acesso. Né? Nem todos os estudantes vão ter acesso. Então, assim, por que é que está tendo essa polêmica do cancela o novo ensino médio, vamos pensar direito e tal? Porque o pensamento é que a gente tenha o quê? Uma educação universal, que todas as pessoas, né, sejam possibilitadas, né, a ter o mesmo nível de educação. E a gente sabe que com os sistemas desiguais, né, então, onde tiver um maior favorecimento, as grandes escolas, né, quem tem o maior poder aquisitivo, vai ter o quê? Vai ter uma quantidade e uma, vamos colocar até assim o termo entre aspas, qualidade de oferta de disciplinas fora do obrigatório que vão proporcionar ao estudante se sair muito melhor nos processos avaliativos que ele vai ter que se submeter. Porque é muito fácil eu dizer assim, pronto, tá aqui, ó, a estrutura curricular é essa, isso aqui tu vai fazer de um modo obrigatório, optativo tu pode fazer qualquer uma. Aí vou fazer o meu Enem. Tipo, a gente não sabe como é o Enem pensado para o novo ensino médio. Ele vai ter que ser reformulado de alguma maneira. Por quê? Ele vai ter só conteúdo que é obrigatório, né? Então, assim, vai ter conteúdo que vai cair no Enem, que vai ser visto em uma escola e em outras não vai passar nem perto, né? Então, assim, toda essa coisa, ela tem que ser pensada, né? Então, o contexto social, ele não pode ser desprendido de toda essa situação, né? Então, aqui, né, nesse... Oi, pode falar, Eduardo. Professora, a senhora falou aí desse novo ensino médio, né? E, por sinal, ele tem, na escola que eu trabalho, ele já foi implantado há alguns anos e esse ano começou com as turmas integrais. E, assim, a carga horária de disciplinas da grade curricular básica, elas perderam algumas horas. Por exemplo, física são 2 aulas na primeira série. Quando o aluno vai para a segunda série, ele só tem uma aula de física na semana, 50 minutos. Uma aula de química e uma de biologia. E são 2 de matemática. Então, assim, muitos dos alunos reclamam por conta que algumas matérias perderam carga horária, além dos professores que têm que se adaptar a essas novas disciplinas, né, eletiva. Agora tem umas trilhas de aprofundamento, aí tem eletiva orientada, eu sei que são muitas matérias novas. Tem professor que praticamente mal pegou disciplina da sua própria área, pegou mais esses componentes, porque uma recomendação que chega para a escola da Secretaria da Educação é que eles querem que preencham a carga horária dos professores com os itinerários formativos. Então, tipo assim, se for para dar uma preferência à grade curricular básica, eles preferem que preencha com essas disciplinas, esses itinerários formativos, e deixe, por exemplo, lá matemática, como lá na escola está acontecendo. Tem o terceiro ano do ensino médio lá, está sem professor de matemática. E eu que poderia pegar essas turmas, eu peguei a disciplina de eletiva orientada, porque para eles lá é mais importante pegar esses itinerários formativos do que a própria grade básica. Até por questão, parece que de convocação do profissional, né? Porque o profissional não é convocado para a eletiva, por exemplo, para alguma outra disciplina, ele é convocado para a grade básica. E se tiver toda preenchida, parece que não podem chamar uma pessoa para assumir diretamente assim, o itinerário formativo.
Pois extremamente é. polêmica. Não, a proposta, ela é interessante. O engessamento na educação, ele é muito complicado, mas ele tem que ser muito melhor pensado, muito melhor discutido, né, para que a gente consiga fazer a aplicação, né, desses sistemas. Por exemplo, a gente tem uma disciplina lá no mestrado que ela trata o quê? Justamente porque vamos pegar aqui, vamos pegar física, né, especificamente. Física você só vê de um modo mais específico no nono ano, né? Ouvia, né? No nono ano. Só que o que é que acontece? Aí quando chega lá, como o tempo é pouco, aí é uma matematização, ninguém estuda fenômeno nem nada, já tem a dificuldade de matemática que vem trazendo, então eu odeio física. Odeio física, ele é naturalizado. Então, assim, a gente. Uma das coisas que esses eixos formativos podem possibilitar é o quê? É que eu posso trazer esse meu conteúdo de ciências, né? Vamos estar aqui de física, para desde o primeiro ano do ensino fundamental, né? Então eu vou ter que saber como é que eu encaixo ali para poder fazer. Só que o que é que acontece? Não é tão simples assim. Né? Então, quem é que vai ser responsável por aquele conteúdo? Quem é? Porque assim, ficaria fácil se nesses eixos formativos você tivesse o quê? Um grupo de professores que vai trabalhar um conteúdo, aí esse daqui vai trabalhar a parte de ciência e tal, e vai fazer uma coisa meio contextualizada e transdisciplinar. Mas aí muitas vezes não, vai assim, ó, é você que vai dar esse eixo formativo todinho e você não vai conseguir, né? Absorver essas coisas. Então, mas vamos continuar aqui, né, nesse nosso estilo, né, nos nossos estilos de aprendizagem, né? Então, aqui, para o estilo reflexivo, ó, você já vê a diferença aí, ó, das características, né, das pessoas mesmo, que você consegue mais identificar, né? Então, é ponderado, consciente, receptivo, analítico. Então, assim, eu já consigo pensar que o quê? Que esse daqui, ó, vamos supor que eu tenha, consegue fazer o quê? Vamos supor que eu passe um trabalho na turma, certo? Passe um trabalho na turma e deixe à vontade para os estudantes idealizarem. Ó, eu quero que vocês falem sobre o assunto tal. Então, eu imagino que esse do estilo ativo, ele pode pensar num vídeo, ele pode pensar numa peça, ele pode pensar uma coisa mais desprendida do teoria e exercício. Esse daqui, o reflexível, é uma pessoa mais contida, né? Ele diz assim, não, eu vou apostar no tradicional, possivelmente ele vai fazer isso, apostar no tradicional, por quê? Porque aqui, ó, se eu for aqui, vai dar certo. Ó, compartilhando experiências. Fui fazer um concurso para professor no IFPI. Já era professora da UES, não queria mais ficar lá, então a gente vai fazendo concurso, né? Aí, no dia, não estudei. Era professora do outro canto, defendi minha tese de doutorado, tipo, o concurso era no domingo, a minha defesa de tese foi na sexta, então não estudei nada. Cheguei lá, aí o ponto sorteado, lei de Gauss. Então, eu sabia lei de Gauss. Né? Nesses concursos, não sei se vocês sabem como é o formato, é sorteado um ponto dos assuntos que estão lá e você escreve tudo que você sabe sobre aquele assunto. Mas eu não tinha pensado assim, se eu for escrever lei de Gauss, eu vou botar isso aqui, esse detalhe, esse detalhe. Então eu sabia o quê? Eu sabia demonstrar matematicamente a lei de Gauss. Então eu coloquei lá, eu demonstrei detalhadamente a lei de Gauss e fiz a minha prova fazendo o quê? Entre as equações, explicando e colocando texto, né? Então eu fui fazer o quê? Eu fui ter uma postura de segurança. Né? Tirei a maior nota no processo seletivo? Não, né? Mas também não tinha como reprovar porque não tinha nada errado, né? É isso mesmo, Eduardo, esses concursos, assim, quando a gente tem a experiência com um professor ruim na universidade, a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, como foi que esse cara passou no processo seletivo, porque primeira fase, 10 assuntos, aqui, né, porque tem canto que são 10 assuntos e você sorteia um para fazer a prova escrita, você escreve tudo que você sabe. Nunca tive sorte. Nunca tive sorte, porque dos 3 concursos que eu fiz, 2 caiu leis de Newton. Então, o que é que eu vou escrever diferente do meu colega de leis de Newton, né? Depois, o 0 é 7, se você passar, sorteia um assunto, você tem 24 horas para preparar uma aula.
né? Então, assim, então imagine quem está na banca desse processo seletivo, né? Quando aqui na UFESA, por exemplo, todo mundo dá a mesma aula do mesmo assunto, né? Que é justamente para garantir aquela isonomia de o quê? De eu estar comparando coisas compatíveis. Então, assim, Eduardo falou isso e isso. Ó, Luciana já não falou isso aqui. Então, a aula do Eduardo foi melhor do que a dela. Eu consegui fazer esses comparativos, né? Então, a gente vai ter, né, o quê? Experiências completamente diferentes. Por quê? Porque a gente está tratando pessoas diferentes, realidades diferentes, né? E características, né, envolvidas diferentes também. Outro estilo de aprendizagem, né, é o estilo teórico, né? Ó, então são as que se adaptam ou integram tese dentro das teorias lógicas e complexas, né? Ó. Seus problemas são enfocados de forma vertical, seguindo etapas lógicas, perfeccionismo e tudo, né? Então, ó, preferem buscar a racionalidade e a objetividade, né? Ó, distanciam-se do subjetivo e do ambíguo, né? Então é metódico, lógico, objetivo, crítico e estruturado. Vou falar o próximo e depois vou dizer onde é que eu acho que eu me encaixo, né? E ver com vocês onde é que vocês acham que vocês se encaixam também, certo? E o estilo pragmático, né? Que é o quê? As pessoas que aplicam na prática as ideias, né? Então, elas descobrem os aspectos positivos, negativos das coisas e vai planejando, encaixando ali, né? Então, até diz aqui, né? Ó, parte do princípio que sempre se pode se fazer melhor, né? E tal. Então, ela é experimentador, prático, direto, eficaz, realista. Trouxe até esse importante aqui embaixo, é que assim, é interessante que a gente até observe essas características, os estilos e tudo, porque isso vai orientar como a gente vai conduzir o trabalho em qualquer situação, seja no contexto educacional ou não. Mas aí eu não posso, certo, fazer uso disso daí para rotular os sujeitos. Eu queria dizer assim, quem é pragmático é melhor do que quem é teórico, não sei o quê, não, né? Então, assim, é justamente para poder a gente se nortear. Vou dizer aqui Luciano, certo? Assim, vocês pode até ser que vocês tenham uma outra percepção, mas assim como eu me percebo, muita gente acha que eu sou essa pessoa pragmática aqui, certo? Para algumas situações, sim, porque primeiro eu não gosto de trabalho vazio. Então, se aquilo ali não for resultar em alguma coisa, então não me chame para fazer trabalho vazio, né? Então, assim, e eu vou me adaptando ao que vai acontecendo, né? Já fui muito na época de estudante essa pessoa aqui, certo? Teórica, muito. Por quê? Porque como eram muitas atividades, eu fazia na época do ensino médio, eu fazia IF, CE e estudava numa escola particular, numa dessas turmas especiais que tinha 8 horas de aula por dia. Não me perguntem como era que eu fazia isso. Então, eu tinha que ser metódica e tal, ter toda uma estrutura para conseguir fazer as coisas. Mas com o tempo, a gente foi flexibilizando, certo? Aí eu fico na dúvida se eu guardo muito desse estilo teórico ou não, se eu uso mais esse pragmático. Como eu sou bem, assim, eu expansiva, né? Então, muitas vezes eu acho que eu tô nesse estilo ativo. Então, o que é que acontece? Até nos estilos a gente pode ficar passeando, né? Por quê? Porque eu vou ter estudante de todo tipo na sala de aula. Então, eu não posso pensar e dizer assim, não, eu sou essa pessoa aqui engessada, vou dar esse tipo de aula. Então, pode ser que aquele tipo de aula que eu vou fazer só atinja parte tal dos meus alunos. Se eu tenho essa diversidade, eu consigo atingir mais alunos. Até digo uma coisa para vocês, que, assim, que eu tenho 3 turmas de eletricidade. Elas ocorrem todas na terça e quinta. Então, é uma turma à tarde, 2 turmas à noite. E eu sempre digo que a melhor aula é a segunda aula. A segunda aula é a melhor. Eu dou a mesma aula das 3 turmas. Assim, o mesmo conteúdo, né? Na primeira aula, eu pensei e tudo, vai dar certo, vou trazer esse conteúdo, vou trazer assim, assado. Aí a gente já começa a observar, ixi, essa informação aqui não ficou legal aqui.
Era melhor que eu falasse isso aqui no outro ponto. Ah, isso aqui nem é necessário. Ah, essa outra coisa que faltou, vou ter que incluir. Então, assim, essa primeira aula, eu sempre digo, né, que eu digo assim, ela é meio teste. Ela é meio teste. Quando eu vou para a segunda aula, eu já faço o quê? Eu já faço melhorias, né, daquele processo que teve na primeira aula. Ah, professora, e a terceira não era para ser melhor ainda? É, para ser, mas aí a terceira aula você já está cansado, ela começa às 8h30 da noite. O povo já está cansado, o povo não sei o quê, então a gente tem umas baixas, né? Mas aí, ó, nessa hora, né, eu acho que é interessante você ser experimentador, você visualizar o perfil, você ter uma autocrítica e tal. Então a gente enquanto docente, né, a gente tem que se colocar no lugar do aluno, né, de todos eles, não na média deles, né, para poder a gente ver o que é que a gente está fazendo. E aí, vocês acham que vocês estão permeando em qual estilo? Professora, deixa eu só ver aí o primeiro novamente. Ativo? Não, ativo não. Quando eu era aluno, era aquele aluno que gostava Não das precisa coisas você se práticas. prender ao nome, não. Diga aí quem é você, né? Como é que você Pronto. se localiza com as características. Porque a gente pode ser misturas de todos esses estilos, né? Aham. Pronto, quando eu era aluno, eu era aquele aluno bem pragmático. Eu gostava das coisas práticas, eu gostava daquela aula mesmo conteudista, assunto, prova, trabalho. Quando o professor chegava, gente, vamos fazer uma peça, não sei o que, aí eu já. Vixi. Aí eu sempre ia perguntar, professor, tem a opção de fazer a prova? Porque eu gostava de ser mais objetivo nessa parte assim. Hoje eu acho difícil achar aluno assim, mas normalmente eles ficam na sala, professor, faça uma aula diferente, faça isso, faça aquilo, né? Também deve ser por conta da modernização, né? Hoje tem o Uhum. YouTube, que a gente acessa, tem milhares de aulas lá, com o professor explicando de várias formas diferentes, né? Aí eu acho que eles acabam também se prendendo, né, aquilo ali e querem que a gente reproduza também na sala de aula. Só que muitas vezes faltam os recursos, né, para fazer um material, uma aula mais dinâmica. Certo. E se você, Silvanete, levantou a mão aí. Assim, eu não tenho experiência, boa noite, né, primeiramente, que eu cheguei de boa noite. Eu não tenho, assim, muita experiência em sala de aula, porque eu fui para a sala de aula só nos estágios, né, nos dois estágios, os dois últimos estágios. E eu procurava, eu era daquelas que quando eu via que o professor estava aplicando o tipo de aula dele não dava muito certo, eu procurava inovar, porque se eles não estavam dando atenção ao professor que passou quase o ano todo com eles, iam me dar durante 3 meses de estágio. Então eu fui procurar outras formas de focar, sabe? Eu via que eles não gostavam muito de ler e tinha aluno que quando eu fui, assim que acabou a pandemia, eu fiz o estágio 3, eu fiz em sala de aula. Tinha aluno que gostava de ficar em sala de aula e o professor não tinha voz ativa em nada, assim, de vai ficar sem o celular. Aí eu Sim. já aproveitei. Tinha aluno que era tipo no celular e não tirava, escola pública, né? E no celular, com fone de ouvido, aí teve uma. E eu tentando explicar o assunto, e eles de cabeça baixa com o telefone, como se a gente não estivesse vendo o telefone por debaixo da bancada, assim, da mesa. Aí eu disse, não quer saber? Quem está em sala de aula, quem tá com o celular em sala de aula, vocês agora, eu não vou passar conteúdo nenhum, não. Vocês vão pesquisar tudo no celular. Eu vou ver a pesquisa de vocês, vai passar tudo para o caderno e eu quero a próxima aula, eu quero a atividade feita, de acordo com a pesquisa no telefone. Vocês não querem usar o telefone? Vocês vão usar. Agora para alguma coisa que sirva. Aí quando foi era falando sobre, a aula era de física, né? Aí a pesquisa era sobre ondas, sabe? Ondas termodinâmicas. Aí eu mandei eles pesquisarem, né? Sobre picos, esqueci agora. Mas era picos,
o assunto lá. Sei que teve uma que era a que mais ficava no telefone, que a gente não conseguia de jeito nenhum ter um diálogo com ela. Ela chegou com uma pesquisa que a gente tava falando, era física, a disciplina. Ela chegou falando sobre o que era picos. O pico do Cabugi. Eu fiquei, sabe que a pessoa perde o sentido da aula? Porque eu só sabia rir, porque a pessoa tava falando difícil, a menina chegou com a pesquisa todinha, o que é pico, que era o pico do Cabugi, que fica localizado em tal canto. Eu só fiz foi rir, né? Não tem o que fazer. Essa A é gente boa. procura Ela não tá me mudar levando pra a ver. sério, não, né? Oi? Ficou assim, não, ela tá brincando comigo, é brincadeira, né? Não é? É, foi o que o professor no dia, João disse assim, sinceramente, não dá para, tem aluno que não dá para competir, não, porque é como se fosse se eles estivessem competindo com a gente, tipo, eu faço desse jeito e vai ser assim. É por isso que a gente tem Mas, que ter mesmo algumas alternativas, né? E assim, foi interessante a proposta que você fez, mas aí a responsabilidade do docente, ela fica muito grande, porque ele tem que conseguir ser esse mediador. Né? Então ele tem que conseguir, né, como você disse, né, levar o uso do celular para fazer a atividade, né, que está prevista, né? Mas assim, às vezes a gente não consegue, né? Não é mérito seu não, assim, todos nós vamos passar por isso de não conseguir, né, entrar nesse estilo todo. E mas foi tá, assim, Luciano, oi, pode dizer. interrompendo sua conversa. Mas assim, era uma turma era 17 alunos. De que não fez mesmo a atividade, foi assim, uns três que não fez atividade, duas que chegou com um assunto totalmente diferente do que foi pedido, e o resto fez. Pelo menos mexeu no celular, mas fez. Aí eu alertei também para essa questão das fontes, né? Porque muitos só queriam pesquisar. Aí foi o que aconteceu com ela. Só queria saber que ia pesquisar alguma coisa. Não sabia, queria saber o que era. Eu sei que estava pesquisando. Aí quando digitou lá o nome Picos, a primeira coisa que apareceu foi sobre o Pico do Cabugi. Aí eu fui alertar sobre esse negócio sobre os sites confiáveis, né? O que ia pesquisar. Aí a aula já tomou outro rumo. Não foi uma aula perdida porque tinha muitos que nem não realmente não sabiam pesquisar e se interessaram para saber. Uhum. Assim, eu Até vi. o assunto da nossa próxima aula vai ser até esse mesmo, né? O uso do espaço virtual, né? Então, como é que a gente vai poder, né, otimizar esse uso do espaço virtual dentro da sala de aula, né? Porque, assim, não é fácil, mas é importante que a gente consiga fazer, porque, principalmente, pô, o que é que aconteceu? A gente passou por uma pandemia, não tá passando, né, por ela, e a gente chegou numa situação de o quê? De ter que fornecer material, aulas, de um jeito que a gente não tinha a menor ideia de como era que ia fazer. As pessoas acham que foi feita a educação à distância. A educação à distância é um método de ensino complexo. O que foi feito foi o quê? Foram atividades remotas. Eu digo como é que você faz de casa e você me dá uma devolutiva de alguma coisa. Né? Então, não querendo outra pandemia, né? Mas hoje a gente já consegue ter alguma noção de processos que funcionaram e processos que não funcionaram. Né? Então, se a gente tiver que novamente se submeter a esse tipo de intervenção, certamente a gente já vai ter outros parâmetros para trabalhar, né? Mas assim, não Isso. tem como a gente se desprender do virtual. Não tem, até Aí porque assim, o virtual ele possibilita até que a gente tenha uma certa equidade quando a gente não tem tantas condições. Né? Então, por exemplo, eu posso não ter um laboratório físico na sala de aula, mas eu posso aqui, né, no celular, baixar um aplicativo de um laboratório virtual e mostrar aquela coisa para o estudante. Né? Ele vê mais ou menos o que está acontecendo. Então, assim, a gente não funcionava. tem como fugir totalmente dessa roupagem. E Thales, você tem alguma coisa aí para compartilhar com a gente? Olá, pessoal, me escutam? Sim, sim. Hum. Boa noite. Assim, que nem Silva Neto, eu só tive as experiências relacionadas aos estágios, né? Não tive a oportunidade, assim, de ser professor mesmo, sem ser no estágio, né?
Mas eu me encaixo mais nesse estilo pragmático aí, eu acredito que é. Quando eu fui para fazer o estágio, eu fui com aquela coisa na mente. Eu quero fazer algo prático, algo experimento, essas coisas. Só na minha cabeça era isso. Só que esse último semestre do último ano foi que eu paguei o estágio, foi muito corrido. Aí o professor falou, não, Thales, não vai dar pra gente fazer isso não, porque a diretora tá me pressionando, a gente tem que fazer essas aulas aí, tem Copa do Mundo e vai cair uns jogos no dia das aulas. Aí foi algo bem corrido, sabe, professora? Infelizmente não deu para mim fazer o que eu queria, mas aí eu levei além de explicar o assunto, né, e fazer as avaliações, eu levei alguns vídeos demonstrando alguns experimentos que do relacionado ao assunto, né, que eu ministrei lá, mas eu queria fazer algo prático, mas não deu certo, mas eu acho que eu me encaixo mais nesse estilo aí. Esse é quem gosta dele se encaixa nele, né? Se dá bem em sala de aula. Pode falar, Silvanete. Levantou a mão, Silvanete, quer falar? Tô falando, tá escutando? Agora sim. Sim. Só completando a fala aí de Thales sobre a questão do tempo em sala de aula, né? Quando eu fui para o estágio 3 o último estágio que eu fiz, graças a Deus eu me dei muito bem com o professor e ele me deixou bem à vontade, né, em sala de aula. Sempre tem essa questão da pressão na gestão. De fazer isso, aquilo, não, tem que terminar em certo prazo. Só que, graças a Deus e ao professor também, que ele me deixou bem livre de fazer as atividades do jeito que eu estava estagiando, era tudo sob supervisão dele, mas ele me deu carta branca para fazer o que eu achasse melhor com a turma. É tanto que chegou o momento de dar as notas finais e ele chegou para mim e disse, Vanete, aí, qual nota a gente dá a esses alunos que não fez nada? Uhum. Você quem sabe? A gente, porque tinha alunos que eram esses três alunos que não fazia nada, eles iam para a escola só para dizer que foi, né? De mim, nossa, o senhor tem que fazer que ia. Chegava na sala, deixava o caderno sair. O que é que a gente faz a respeito desses três alunos? Aí eu até fiquei sem saber, né? Que eu era nova ali, ele já tinha passado o ano todinho com eles, mas ele estava esperando de mim uma atitude, o que é que eu ia fazer? Eu disse, aí ele só fez assim, reprovar a gente não pode. A gente tem que fazer alguma coisa para esses alunos sentirem que o próximo ano eles se interessarem. Aí no final, eles achando que ia passar de boa, porque veio um aviso da secretaria que não podia reprovar ninguém devido à pandemia, que tinha sido uns estudos e não tinha dado para passar nada, mas não podia reprovar ninguém. E eles estavam bem confiantes, sabe? Que ia passar. Aí no final, quando foi acho que faltavam umas 2 semanas, era para terminar as aulas. Aí eu disse que a gestão tinha falado que não ia reprovar ninguém, só que a gente ia ter 3 avaliações. E a aprovação só ia depender dessas 3 avaliações. Aí passei uma no início da semana, a outra no final e na outra no início da semana que ia terminar o semestre. E foi o jeito que eles conseguiram tirar uma nota. Porque se não fosse isso, a gente não tivesse chegado, eles tinham ido na fala da gestão, que ia passar todo mundo, que não podia reprovar, e não tinham feito nada. Aí foi a É. atitude que a gente tomou. Assim, eu vi que é diferente da gente. A gente sai de casa dizendo assim, não, eu vou pôr isso em prática. Sai com o plano de aula tudo bonitinho, eu vou pôr isso em prática. Quando chega em sala de aula, você vê 2 alunos querendo escutar o que você fala, querendo aprender o que a gente tem lá para fazer. É bem complicado. Então, assim, se a gente Na, sai preparado, né? E às vezes chega lá e não vai dar certo, imagine se a gente não sabe como fazer, né? Se a gente não tem justamente. acesso a essas informações. Uma coisa interessante dessas eletivas, né, que podem ter, é porque a gente pode, né? Dependendo do contexto que for utilizado, potencializar as atividades de ciência que elas são preteridas lá na parte obrigatória, né? Então, assim, vamos supor, já pensei que se eu trabalhasse numa escola, eu ia pensar o quê? Várias disciplinas, né, que iam ter lá, que iam ter
laboratório de baixo custo e tal. Então, assim, que iam trazer informações de ciência que não ia dar tempo ver lá no percurso formativo básico, né? Então, assim, a gente tem que ficar, né, tentando fazer, né, valer, né, a nossa área também. Oi, pode falar, Silvanete. Lá vai eu de novo. Sobre a questão do remoto, das aulas na pandemia. Eu estagiei no meu primeiro semestre, meu primeiro estágio foi na aula síncrona, né, do ensino Uhum. médio. E assim, como tinha sido o primeiro, a professora também não sabia nem gravar as aulas no Meet. Para mim, foi constrangedor. Não sabia gravar as aulas no Meet, só que como eu tinha tido aula, eu auxiliei a ela. Só que a gente desenvolvia uma atividade e era para entregar, sabe? Só que os alunos não sabiam compartilhar a tela. Aí ela não sabia enviar os trabalhos no SIGA, né? Não sabiam enviar os trabalhos no SIGA, que era para ter eles mandavam para o SIGA e tinha que ter o retorno para desavaliar, né? Aí mandavam diretamente no WhatsApp e vinha de todo jeito. E assim, foi bem complicado. Eu estou só passando essa experiência que eu tive, né, sabe, no ensino. Não, mas então assim, então a gente tem que ter, né, o cuidado mesmo de como vai fazer as coisas. Oi, Eduardo. Quando eu vi que, quando eu vi que só para terminar, quando eu vi que não tinha saída sobre esse negócio de retorno de atividades, que eles não estavam sabendo enviar, aí eu aproveitei uns jogos que a gente tinha elaborado na disciplina de instrumentação com o professor Lázaro. Utilizei todos esses jogos com eles no Meet. Eu passava o link, eles iam lá e eu consegui avaliar todos com esses jogos. E foi A quando gente eu tem vi que ir que os atrás jogos das iam dar certo. alternativas, né? Fazer acontecer. É. Oi, Eduardo. Professora, a senhora falou de eletiva, né, focada assim, nessa parte de ciências. Aí ontem eu vi um colega meu, que é aqui de Macau, que ele é professor de matemática, e ele postou um vídeo lá no story dele de uma eletiva que ele está dando lá na turma dele, que eu até tirei um print, já pensando numa ideia, se caso eu pegar uma turma de eletiva, o nome da eletiva que ele criou é Ciência ou Ficção. Aí estava passando um filme, tinha um astronauta, eu não sei se é aquele filme Interestelar. Uhum. Aí eu, assim, né, imaginei que ele deve tipo, trazer alguns conceitos de ciência para que os alunos vão pesquisar e ver se aquilo que está passando no filme realmente é científico, né, verdadeiro, ou Uhum. se é coisa de ficção. Achei bem interessante. Não então assim, aí a gente assim, é uma das maneiras que a gente vai ter, né? Então assim, o novo modelo, ele não é de todo ruim. Aí só precisa ser bem pensado para que a gente consiga fazer a aplicação. Então, gente, ó, na nossa próxima aula, próxima semana, certo? Eu faço contato com vocês porque eu vou estar viajando, certo? Aí se eu acredito que vai dar certo deixa eu parar aqui a gravação.